Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amigos, vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes, lembre-se que depois que você concluir esse vídeo, compartilhe lá nas mídias sociais, amém? Mas agora vamos entrar dentro da palavra. Hoje nós vamos aprender a única forma, escute bem, a única forma de ser justificado diante de Deus. Por quê? Porque nós vamos prestar contas com Deus. O dia do juízo está chegando. Jesus está voltando, quer você acredite ou não. Então é por isso que nós temos que entender, é de suma importância o entendimento de como ser justificado diante de Deus. E essa palavra está no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 18. Por quê? Porque alguns no dia do juízo serão justificados, outros no dia do juízo serão condenados. Mas qual é a base do juízo de Deus? É isso que nós vamos aprender hoje, juntamente com como ser justificado diante de Deus. Aqui nesse versículo, no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte, acompanhe comigo. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Para começarmos, essa é a base do juízo de Deus. Quem crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador será justificado. Essa pessoa, esse tal, não será condenado. Mas quem não crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, essa palavra de Deus afirma que essa pessoa já está condenado. Já está condenado ao quê? À segunda morte, ao inferno. Mas por que essa pessoa foi condenada? Deus explica aqui as próprias palavras de Jesus, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Como assim? Não creu naquele que foi o único a carregar o peso da cruz, que foi o único enviado por Deus para fazer o sacrifício necessário para a reconciliação do homem. Não creu no único que pagou o preço do salário do pecado. Não creu no único que fez o que deveria ter feito. Você está entendendo? Que quem não crê em Jesus Cristo, que é o único que veio nessa terra e andou em verdadeira justiça, quem não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque não crê na única luz verdadeira, não crê no único caminho que leva a Deus. Você está entendendo o porquê que quem não crê em Jesus Cristo será condenado? Mas aí muitas pessoas se iludem achando que elas dizem assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca furtei, eu nunca traí minha esposa, eu nunca agredi minha esposa, eu não traí meu marido. As pessoas acham que isso irão justificar elas. Tem pessoas que falam, não, mas eu ajudo no orfanato, mas eu faço uns eventos sociais que ajudam os necessitados, não, mas eu dou esmola ao mendigo, não, mas eu ajudo a alimentar aqueles que estão com fome. As pessoas acham que isso irão justificar elas. As pessoas acham que o padrão de justiça do ser humano é o padrão de justiça de Deus. E não é. O padrão de justiça do ser humano está muito distante do padrão de justiça de Deus. Por isso que a única forma de nós sermos justificados diante de Deus é pela nossa fé em Jesus Cristo. Essa é a única forma de ser justificado diante de Deus. Como a palavra está escrita aqui, diz, quem crê em Jesus não é condenado. Por quê? Porque quem crê naquele que verdadeiramente andou em justiça será justificado. Olha só que forte. Jesus, o verdadeiro justo, nos justifica. Quando? Quando a nossa fé está nele. Então essa é a única forma de ser justificado diante de Deus. Lembre-se, no juízo nós vamos ter que prestar conta. E a única forma de ser justificado diante de Deus é pela nossa fé em Jesus Cristo. Mas lembre-se, não é da boca para fora. A fé materializada, como assim? A fé que é visível é a fé que é seguida de obediência. Como assim? Eu creio em Jesus Cristo, então eu obedeço a palavra de Deus. E qual que é a palavra de Deus? É a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse é a Bíblia, é a própria palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com a nossa fé, a nossa obediência à palavra de Deus, nós somos justificados.
Olha só que forte, quando nós cremos no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo e obedecemos as palavras dele, nós estamos sendo justificados e assim nós caminhamos no caminho que leva à vida eterna, que leva à justiça diante de Deus. Você quer ser justificado diante de Deus? No dia do juízo você não quer ser condenado? Então faça isso. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Obedeça as palavras de Deus e dessa forma você obterá a justificação com que Jesus Cristo veio nos justificar. Amém? Fique com essa palavra. Lembre-se, hoje você aprendeu qual será a base do juízo de Deus e você aprendeu também como a única forma de ser justificado diante de Deus. Fique com essa palavra, pratique ela e você verá a manifestação de Deus na sua vida. E que Ele te abençoe e te guarde no nome de Jesus.